Que a paz do Divino Mestre permaneça conosco. Prezados irmãos em Cristo nosso Senhor. Fazia 12 anos que Al-Mustafa deixara a sua ilha para morar em Orfalese. Todas as tardes o povo o ouvia pregar, falando acerca da sabedoria da vida, da transcendência, do autoconhecimento. Mas quase sempre o silêncio e a indiferença do viandante o deixava à deriva naquela repetição. Tinha ele as características de um louco sublime, um desses andarilhos que tomam uma praça debaixo das galhadas do horto, no logradouro central da cidade. E então ele sobe o monte e lança o olhar na perspectiva, desejando que o barqueiro novamente traga a embarcação que poderá levar de volta à terra de onde veio. E ao descer do monte, de si para consigo, ele diz: não é tão fácil deixar a própria solidão e a indiferença daqueles que não me quiseram. É como arrancar a pele, me despedir destes espaços onde viver por tanto tempo. Mas eis que o mar, que chama a ti todas as coisas, está me chamando e deverei partir. E assim que desce o monte, com a notícia, toda a cidade vem se despedir no cais do porto. E ele então, levantando a face, se dirige a todos e com uma voz forte responde a uma indagação que lhe faz Almitra, a sacerdotisa da cidade, a única que lhe deu ouvidos quando ele chegou. Ela lhe pede: mestre, antes que partas, deixa-nos uma mensagem para que possamos transmitir aos nossos filhos. Fala-nos do amor, nós que não pudemos dar-lhe ouvido, e que agora compreendemos como nas suas prédicas, que só sabemos a intensidade do amor quando perdemos, como de todas as coisas da vida que temos. E erguendo a fronte, ele se dirigiu à multidão, e um silêncio caiu sobre todos, e com uma voz forte ele diz: quando o amor vos chamar, seguiu, embora os seus caminhos sejam agrestes e escarpados, e quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos, e quando ele vos falar, acreditai nele, embora a sua voz possa despedaçar os vossos sonhos, como o vento norte devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia os vossos ramos mais tenros, que se embalam ao sol, assim também o amor desce até as vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixe de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor a vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das falhas. O amor vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. E então ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós, para que conheçais os segredos dos vossos corações, e com esse conhecimento vos transformeis no banquete divino da festa de Deus. Todavia, se no vosso temor procurardes apenas a paz do amor e o êxtase do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis a vossa nudez e abandonasseis a ira do amor, para entrar no mundo sem estações, onde rireis,
mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor não tem outro desejo senão o de atingir a sua plenitude. Se contudo amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos de vos diluirdes no amor e serdes como o riacho que canta a sua melodia para a noite, de conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada e de ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor, de acordardes na aurora com o coração alado e agradecerdes por um novo dia de amor, de voltardes a casa com gratidão e de adormecerdes com uma prece no coração para o bem-amado, e nos lábios uma canção de bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos do amor. Comece orando o seu dia. Diz o capítulo 17 desta linda obra subscrita pelo Espírito André Luiz. A prece é a luz na sombra em que a doença se instala. Como vamos tratar os nossos males espirituais depois de compreendermos o verdadeiro sentido da palavra amor e da sua significação diária nas nossas vidas? Semeie a alegria, a esperança é medicamento no coração. Um dos grandes antídotos contra as dores da alma. A capacidade de sorrir, às vezes engolindo lágrimas. Porque estamos sobraçando desafios existenciais e dificuldades que fazem parte do processo pedagógico da construção espiritual na direção da nossa própria evolução. Mas André Luiz diz, fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. E quantos de nós nos irritamos todos os dias, a caminho do trabalho, no trânsito, nas dificuldades das convivências com as pessoas, esquecendo que será um chicote nervoso nas estruturas do nosso plexo solar, a impaciência. Então aprendemos a respirar um pouco antes de dar o recibo às agressões, porque a irritação nos gera o desastre da mágoa, e a mágoa é um veneno que se bebe achando que vai matar o outro. Guarde confiança, a dúvida deita raios de morte. Quanto é infeliz o náufrago da fé. Ele não tem segurança nem o porto seguro, da esperança de que exista algo que transcenda o agora. Então Jesus nos fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, que já será suficiente para trasladar as montanhas dos desafios, dos problemas. Eu acredito não por um fideísmo, não porque alguém poderá me salvar subornado pela minha prece, não porque Deus esteja soldo de tanto por cento de oferendas, ou do altar dos sacrifícios do judaísmo de onde somos, na nossa matriz de convicção. Eu acredito exatamente porque há uma lógica existencial na trajetória que me leva a acreditar que o universo não é uma casualidade, mas uma causalidade. Eu creio em Deus porque quero ver a realidade civilizatória humana, a constituição orgânica do ser, que vem do protoplasma e se manifesta em trilhões de células, através de um aparelhamento completamente organizado, a exigir, portanto, a perquisição sobre aquele que tenha construído a obra da criação. Eu acredito em Deus, não porque alguém me vendeu como um produto, uma commodity, mas porque eu me convenci de que aquilo que o materialismo não consegue explicar como causa, é exatamente a causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema,
que trouxe dentro da minha consciência, onde se escreve o seu tribunal, a própria convicção de que há forças e há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Que eu vim da luz desse Criador, de onde nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver, e buscamos na humanidade, como dizia Castro Alves, ultratumba, a verdade das verdades em busca de paz e amor. E em meio aos mortos vivos, ainda somos míseros cativos da iniquidade e da dor, porque ao nos perguntar o que temos feito, encontraremos quase sempre vestígios de culpa que a própria consciência, onde está escrita a lei, nos chama e nos mostra no panorama da própria existência. Eu creio em Deus, porque ao olhar o complexo estelar, na perspectiva dos olhos que não captam mais do que 5 a 7 mil astros vistos a olho nu, existe agora a possibilidade de 3 trilhões de galáxias no observatório astronômico posto em órbita da Terra depois do telescópio Hubble. Eu acredito neste Pai, Abba, neste Deus de Jesus Cristo, único, Criador incriado de todas as coisas, porque certamente eu quero me curar espiritualmente, conservando a brandura daqueles que acreditam que mataram a morte definitivamente. Porque depois desta vida, e na parelha desta vida, existe um mundo, um universo paralelo, onde 3 tantos outros de espíritos vicejam, com a mesma característica que eu tenho encarnado agora, porque também eu sou apenas um espírito, fazendo uma experiência humana, cujo corpo eu vou deixar no século que vai se dobrar. Eu acredito na brandura, porque a palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Todo brado agressivo, todo chamamento à ordem de modo ríspido, indelicado e sem educação, todo impostor que no cargo de dirigente se põe com palavras que soam como agressividade, falta de compreensão, vão gerar certamente este chicote das ondas que termina atingindo o próprio náufrago que dirigia a embarcação sem capacidade de dirigir ninguém. Façamos esta indagação nas coisas mais simples da vida, até com as pessoas que trabalham conosco, se nós não estamos destinando um tratamento que não é o tratamento de brandura, entendendo que quase sempre aquilo que mais fala, às vezes é o que se cala. E que o melhor modo pedagógico de se chamar a atenção a alguém é levando a criatura, como na maiêutica socrática, a cair na realidade de que ele não está operando bem e esperar um momento mais adequado, onde se possa conversar ao invés de bradar. É um grande desafio. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Nada de chegarmos a um doente com palavras evidentemente cobertas com a hipocrisia de quem manifesta a misericórdia em termos. Tratar com a desigualdade alguém que é tão igual a mim, porque também sou um doente. Como nós tratamos os idosos, como se fossem coitadinhos, velhinhos, que a gente chega tratando ele de um modo que ele percebe que está sendo tratado de modo diferente. Quando ele é um espírito com os mesmos anseios, uma alma que está quebrado, às vezes na dobagem dos anos, dos lustros, mas que tem exatamente a mesma juventude que aqueles que se encontram em flor a têm. Porque é uma alma que às vezes é mais jovem do que a minha, que posso ser mais secularizado do que ele, de acordo com a quantidade de encarnações que necessitei para chegar até aqui, não por mérito, mas por necessidade de resgates e de aquisição de experiências que o meu espírito atrasado mereceu. André Luiz, então, neste texto, nos convida à reflexão.
Uma reflexão que desemboca em Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, onde ele complementa a lição deste médico sanitarista brasileiro, que de ultratumba voltou a nos ditar livros, na famosa coleção André Luiz, pela obra de Chico, psicografada por Chico. Emmanuel diz: examina a própria aflição para que nisso se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Eu estou tão aflito que começo a falar palavras em desequilíbrio, não é? Esta aflição que vai caracterizar com outros nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Eu quero tudo para mim, eu sou o possuidor, eu tenho, quero ter mais, porque quanto eu mais tiver, mais o celeiro cheio me garantirá a velhice. Me garantirá a família, os meus filhos terão grande parcela de herança, como se os nossos filhos não fossem, senão os filhos da ânsia da vida por si mesma. E que os filhos dos outros também são nossos filhos, porque a encarnação física é apenas o ninho doméstico onde se nasce para aprender a amar mais proximamente, até que a humanidade aprenda a amar no amor ágape, sobretudo aqueles que encontram na planície da fraternidade, esperando pela solidariedade, porque aquelas crianças são nossos filhos, aqueles meninos são também nossos filhos, e a nossa indiferença faz com que façamos de Jesus esse salvífico facilitador ao sabor da freguesia, que salva todo mundo com a fé e não exige obra de ninguém, embora a carta de São Tiago seja categórica de que a obra sem fé, a fé sem obras, é morta. A aflição do vício chama-se delinquência, e ao transitar pela Goiás, alguém coloca o microfone numa Kombi enquanto distribui alimentos e prega. Eu disse: que coragem, porque aqueles que aguardam alimento na Goiás estão esperando os próximos 15 minutos para voltar ao cachimbo da droga. Viciados não têm mais força nem autodeterminação. Poderão ouvir, entretanto, a palavra que poderá transformá-los, porque a delinquência em que faz aqueles viciados cometerem, a passarem a viver à margem, porque não tem resistências morais mais, como qualquer um de nós. Se cairmos no vício, também não teremos resistências. Perguntaram a Chico quem é um criminoso, ele diz: qualquer um de nós que for pego em flagrante pelos nossos crimes por pensamento, pelas nossas atitudes feitas às escondidas, porque teríamos vergonha de fazê-las à vista de todos, cada qual com a sua parcela. E nós pensamos: onde se encontra Jesus? Qual é o nosso Jesus? Porque aquele Jesus dos tempos apostólicos era o Jesus que andava seguido dos miseráveis, dos doentes, dos leprosos, dos aleijados, dos coxos, das mulheres de má fama, de toda a malta de sofredores pobres que se arrastava para a encosta do monte, na montanha Galileia, para ouvir-lhe uma prédica ao entardecer, quando o leque de sol dourado esbatia a claridade no crepúsculo tardieiro à margem do Tiberíades, do outro lado do mar, daquele Jesus que buscava igualmente nos poentes centralinos, que faziam lembrar as noites que se sucederiam em Magdala, em Dalmanuta. Aquele Cristo que de lá receber uma mulher que vem saindo do vício da delinquência para se transformar como ninguém, porque também nós temos os nossos adultérios de comportamento no nosso trabalho, não no campo da sexualidade. Também os dirigentes de povos são adúlteros, quando exercitam os seus mandatos com a prevaricação, com a corrupção. É um adultério, não só mental, mas de prática. Também nós seremos adúlteros quando desviarmos de uma conduta mínima, edificante, para corresponder às palavras que pregamos por aqui, quando nós lá fora não temos atitudes que venham
de acordo com aquilo que acreditamos. Prezados irmãos, a aflição do fanatismo chama-se intolerância. Imagine a infelicidade do fanático. Ele não foi transformado. E jamais será. Até que um psicoterapeuta dificilmente consiga demovê-lo do fanatismo. Porque é uma das psicoses mais complexas para ser tratada. Temos aqui o nosso presidente médico. É tão diferente transformar de fanatizar. E o processo demanda 30 anos aproximadamente de Pedro, depois de ter negado Jesus, para dar-lhe o testemunho nas águas salvianas do Burgo de Roma, já por volta dos 70 anos. Quantos de nós poderemos, ainda há tempo, nos converter? Cair do cavalo como Paulo, na entrada de Damasco, cair na realidade? Ou como o senador Lentulus, a quem Jesus diz: ao longo de muitos anos caminhas pelo sendal dos erros clamorosos, mas tens agora a oportunidade de refazer toda a tua trajetória. Está, porém, no teu querer, senador, o aceitá-lo agora ou somente daqui a alguns milênios? Está aí o senador reencarnado em São Paulo, com 20 e poucos anos de idade, para ser um como nós, lutando nesta vida, para conseguir fazer uma faculdade, depois, ou montar a sua empresa, depois, sob o véu do esquecimento, enfrentar os desafios desta vida, e buscando as inclinações de uma alma experimentada na noite profunda dos séculos. Poder, como nós, viandantes de agora, encetar uma trajetória melhor e voltarmos ainda hoje ao lar conscientes das responsabilidades do nosso destino. Mas Emmanuel diz mais: a aflição da fuga chama-se covardia, a aflição da leviandade chama-se insensatez. Essas doenças espirituais que adquirimos. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição do ciúme chama-se desespero. O psiquiatra Carlos Baiten diz, entretanto, que o ciúme, quando utilizado no modo de ser o guardião do amor, será um mecanismo saudável, que poderemos tirar dos próprios defeitos. Por exemplo, o orgulhoso e vaidoso que quer aparecer e ser importante nesta vida mais do que os outros, esquecendo que ele é um devedor de multidões e que ao galgar os cargos que pretende, vai exatamente prestar um trabalho à multidão. Então, com a sua vaidade e seu orgulho, ele galga os postos. Ontem eu tirava fotografias com companheiros e todos nós exibimos um diploma muito simples do mundo da literatura. E eu via como eu mesmo estava envaidecido no meio deles, posando para a foto, depois publiquei na rede social. Eu disse, meu Deus, mas e o que é que eu vim fazer aqui, ali? Para que vai servir isto? Então a gente chega empolgado e depois arranja serviço. E percebe que tudo que nós utilizamos como mecanismo, dentro dos nossos próprios defeitos morais, se transforma em atividade. Porque depois que você está no posto, você tem que desempenhar. E percebam, por exemplo, que no setor político, os importantes homens de Estado, quando terminam os seus mandatos, são esquecidos, às vezes vão para o ostracismo. Descobrimos então que a finalidade de tudo no mundo é você ser utilizado para o trabalho. E que você, portanto, designa e significa a palavra trabalho como um aspecto deste amor, que vai vos moer até a extrema brancura, que vai vos amassar até vos tornar maleável, que vai vos peneirar para libertar-vos das palhas da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da cupidez. E que depois vai vos transformar no pão místico do banquete divino, como diz Gibran. Porque no final, nós estaremos com a faculdade da vida concluída. E o crepúsculo, quando se avizinhar, se não formos convidados antes ao decesso tumular, nós perceberemos atrás que construímos algo
e me dizia a propósito, já que falei, uma escritora, eu tenho tudo e destinei a uma atividade de se construir um instituto. Eu disse quanto? Ela me disse tanto em valores. Admirei. E fiquei pensando, como cristão espírita, a pessoa também é uma cristã. Imagina-se, como diz Emmanuel, quase sempre os memoriais guardam, como museus, na placidez bolorenta, as construções e as memórias que aqui edificamos neste mundo. Os mármores enegrecidos da Roma Antiga, a queda dos cabecéis, as ermas preservadas para a história. Quase nunca paramos numa praça para saber o que está escrito debaixo do busto de uma figura importante, embora a cultura e a memória sejam tão importantes para nós, que poderemos entender quem somos agora ao ver como foi o passado daquilo que fomos. Prezados irmãos, devo concluir. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Por que eu tenho esses problemas que o outro não tem? É uma forma simples de fazer uma autoanálise. Por que tudo dá certo para o meu irmão biológico e para mim deu errado? Ou algumas coisas que deu certo para mim não deu para ele. Lá em casa somos 6 irmãos, éramos. Uma desencarnou, continua sendo, né? Então tem um que dá bem numa coisa, noutra. Eu olho para eles, tenho inveja de muitas coisas que eles têm que eu não tenho. Por quê? Eu vim aqui exatamente com o desafio característico daquelas inclinações que eu não venci. Conhece-se o verdadeiro espírita e cristão também, portanto, pelos esforços que empreende no sentido de domar as suas más tendências e ser hoje melhor do que ontem para amanhã ser melhor do que hoje. Então, os meus problemas não são meus problemas. O meu problema não é aquele que me causa problemas. Sou eu causar problema para alguém. Porque dentro do diapasão da lei, aqui no mundo nós temos muita injustiça e muita injustiçada, como diz o Espírito Camilo através de Raul Teixeira. Aparentemente injustiçado, porque ninguém é injustiçado neste mundo. Por mais brutal se pareça a violência do fronte da guerra, por mais estúpido se pareça tanta coisa, por mais estranho um vídeo que roda, por último, nessa semana na internet, do assaltante que, ao render a sua vítima, determina que se deite e ainda dá o tiro, quando ele já tinha conseguido a chave do carro. E uma criança grita vendo aquela cena. Por mais estúpido que se pareça, como dizia um amigo meu, peça a Jesus, você que acredita tanto nele, que ele possa pedir para Deus, esse Deus que ele diz que é o Criador de tudo, que pare a guerra entre os homens. E nós lembramos de 19, nós lembramos do ápice também de 45, daquele início de agosto, quando a bomba atômica explode em Hiroshima e 3 dias depois em Nagasaki. Nós nos recordamos que esse cavalo vermelho da guerra continua campeando no deserto das nações, em suas fronteiras, e que ele naturalmente vai fazer a sua cavalgadura, provavelmente nessa síntese que chegará à transição planetária, a caminho de 2052, onde nós venceremos a guerra, porque a injunção de nações, as forças econômicas, as barreiras de congregações irão eliminar, e porque a bomba que vem nos ares é detonada antes de chegar no destino, e uma só bomba é suficiente para destruir o outro destino, que assim não seja como em 45. Descobriremos que o ser humano entenderá que não será a violência, mas para entender que a violência não será, ainda vamos ser vitimados pelo assassino, pelo assaltante agressor, pela vibração que todos nós temos na inquietude espiritual, porque também somos nós violentos, temos a agressividade como grande combustível, diz Freud no seu estudo, na sonda de observação do psiquismo humano, o quanto de agressividade existe em cada um de nós. Até que depuremos, e no cíclico processo das reencarnações, aprendemos a cada jornada a domar os nossos defeitos, encontrando nesta vida os pontos de sofrimento como detecção daquilo que viemos corrigir,
o mundo ainda vai até lá. Esse caldeirão ainda vai borbulhar e ferver, como diz Inácio Ferreira, por muito tempo, ao percebermos nos horizontes da humanidade. Cumpre a nós fazermos agora o nosso papel. Encerramos recordando das interferências espirituais. Ao ganhar as adjacências da cidade de Gadara, Jesus desce do barquinho no lado oposto a Cafarnaum. De lá vem um homem louco à entrada da cidade, batendo com correntes nos pulsos. E grita, saindo de um cemitério: que queres tu conosco, Jesus de Nazaré? Não nos faça mal, deixe-nos onde nos encontramos. Quem és tu? Eu sou Legião. Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Mas não nos faça mal, nos mande para aquela vara de porcos. Vá. E os porcos se precipitam no mar. Parece que eram porcos selvagens, manadas que existem ainda hoje ali, mas o texto fala que aquele que cuidava de porcos estaria por ali. Então poderia ser também uma manada particular. E nós nos perguntamos, não sobre a manada, mas sobre a quantidade de espíritos que entraram numa manada. Será que os espíritos não interferem mais em nossos pensamentos e atos, a ponto que de ordinário são eles que nos dirigem? É a resposta que os espíritos dão a Kardec. Tenhamos cuidado com o tipo de companhia que criamos com as nossas atitudes e que nos atormentamos com elas. E que às vezes arrastamos esses hospedeiros que ficam conosco dias, meses, anos, décadas, e que não nos damos conta e amainamos dentro do território das nossas fantasias, das nossas elucubrações, dos nossos devaneios, estes sonhos que às vezes se tornarão em pesadelos. Que Jesus nos abençoe, nos dê juízo e que possa nos curar, se assim necessitarmos, como curou ao louco gadareno. Boa noite.